Doutora Márcia, Sim. pra gente, existe uma diferença entre essa ansiedade de você estar aqui e estar experimentando uma situação nova, mas rapidamente a adrenalina, o cortisol se dissipam e a gente segue. Daquela ansiedade que a gente pode dizer que clinicamente ela é um pouco mais perversa, mais duradoura e vai impactar aí nas questões da obesidade e trazer uma consequência maior a médio e longo prazo, ou é a mesma ansiedade? Como é que você esclareceria isso para nós? Vamos dizer assim que diante de uma situação é, de perigo, entre aspas, né? Porque a ansiedade seria uma resposta que eu tenho, porque eu experimento na interação com o meio, né, uma preocupação excessiva ou uma expectativa, né, com o futuro. Mas o que você está colocando é dessa ansiedade, né, que é o enfrentamento de algo perigoso, porque eu vejo isso daqui como perigoso, né? Porque pode ser que eu não 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 controle. consigo dar conta, né, dos objetivos aqui que a gente se propôs, etc e tal. Então, o meu organismo, ele responde colocando ele todo em ação, né? Então, eu tenho um sistema nervoso chamado simpático, que ele entra em ação e põe teu organismo inteiro para funcionar. Então, o sangue sai da periferia, corre para o coração, por isso que aí dá ataque cardíaco, porque aí o coração precisa bombear mais sangue, né? Por isso que aí a gente fica, né, meio Rubro. pálido ou enrubrece, né? Todos os meus órgãos internos estão prontos para responder. O estômago joga mais suco gástrico, né? Que é a única maneira que ele tem Sim. para responder. Passada a situação de perigo, que é a tal da normalização que você falou, o outro meu sistema parasimpático manda informação para dizer assim, ó, tá tudo bem, né? Baixou aí, tá tudo legal, tal. O grande problema é quando eu não consigo acionar esse parasimpático, né? E o meu organismo fica ligadão o tempo inteiro. Agora, o que é que está mantendo, né, por trás meu organismo ligado? Como a Bruna começou colocando, eu fico com aquela frase que você colocou, eu fico preocupada muito com o meu passado, ou eu fico muito preocupada com expectativa no meu futuro. Então, é uma preocupação excessiva que eu tenho, né? Então, assim, com o que já aconteceu e o que vai acontecer. Então, é aí que entra a questão dos pensamentos, né? É o pensamento que é o motor, ou são os gatilhos para a pessoa disparar um estado de ansiedade, né? É muito interessante que quando eu penso, e aí então eu tenho toda essa ação do meu organismo, eu tenho reações fisiológicas, né? Do coração disparar, de me dar, por exemplo, quais são os sintomas da ansiedade. Sensação de nervos à flor da pele, fatigabilidade, quer dizer, fico parecendo que andei, não sei, corri não sei quantos, né, quantos quilômetros lá, não consigo me concentrar, irritação, tensão muscular, né? Então isso me dá toda uma emoção, né? Essas emoções, e isso vem acompanhado de tristeza, de culpa, de raiva, né? E aí eu tento controlar essa, essas, essas emoções. E aí o que acontece? Aí eu entro em sofrimento. Porque as emoções, elas são incontroláveis, a gente não controla, a gente sente, né? E o sofrimento, ele vai aparecer por conta do controle que eu quero ter. Eu acho que eu posso ter e que se eu controlar, eu vou melhorar. E é o contrário. Quanto mais eu, quanto mais eu tento controlar, né, essas reações fisiológicas, a ansiedade, pior é. Né? Por isso que aí entra na área, né, da alimentação. Eu acabo
entrando num processo de fuga e esquiva. Eu quero escapar de toda aquela sensação, daquela dor, aí então eu uso o quê? A alimentação, a droga, bebida, né? Achando que eu vou, né, abafar isso, né? Uma válvula de escape. E aí eu acabo desenvolvendo comportamentos, né, inadequados e que vai provocar problemas na saúde, né, do indivíduo. Então, esse é o grande problema. Né? Então, eu fico assim, à mercê dos meus pensamentos. Então, os meus pensamentos me comandam. Ai, o que vai acontecer lá no podcast, né? Porque não sei o quê, eu não vou dar conta, eu vai travar tudo, não vou conseguir falar, eu acho que eu não estou preparada o suficiente, né? Eu vou acabar me sentindo mal. Então, eu começo a ficar mobilizada pelos pensamentos, né? Eles passam a ser aversivos para mim, por conta de que eu tenho uma questão, a linguagem, ela é assim, uma das coisas mais brilhantes que nos fazem ser inteligentes. Mas elas têm uma capacidade a linguagem tem uma capacidade de fazer relações arbitrárias. Algo que não é aversivo passa a ser aversivo. Então, por exemplo, só de pensar que eu vou ter a aula com o professor X, por uma relação que aconteceu arbitrariamente, né? Que eu não gostei de uma atitude dele e tal, eu passo a nem conseguir pensar no professor lá em casa e eu não, já disparo os estados de ansiedade. Né? Então, essas relações arbitrárias que acabam, né, transformando a função de certos estímulos, uma coisa que não tem função nenhuma aversiva, passa a ser aversiva para o indivíduo. E por conta de que nós seres somos seres de linguagem, né, isso acaba indo parar na área do pensamento, da palavra, dos significados das coisas, né?